Fala pessoal, vamos lá então, agora a parte de direitos fundamentais. O que é importante eu saber, professor, sobre direitos fundamentais? Tudo, brincadeira, não precisa, mas eu quero que vocês gravem alguns pontos importantes, agora de última hora, é importante vocês lembrarem. Vamos lá, ponto fundamental de direitos fundamentais, a hierarquia entre eles, uma possível hierarquia entre eles. Existe, professor? Não existe hierarquia entre direitos fundamentais, tá bom, pessoal? Todos os direitos fundamentais têm a mesma equivalência. O que você vai equilibrar é uma questão de ponderação entre os princípios e entre os direitos fundamentais. Ou seja, entre um direito à liberdade, eu também vou ponderar um direito à persecução criminal também, num caso, por exemplo, de necessidade de invasão de domicílio. Eu preciso entrar no domicílio da pessoa porque está sendo praticado um delito lá. Então eu estou ponderando direitos entre o direito da sociedade e um direito individual nesse caso. Também faço uma ponderação de princípios num caso, por exemplo, entre a liberdade de imprensa e o direito à privacidade. Imagina um caso de uma pessoa pública ou aquela questão, por exemplo, das biografias de pessoas famosas. As biografias de pessoas famosas, elas não precisam ser autorizadas, o STF já decidiu isso. Porque isso entende-se que é uma liberdade de informação. E ele, ponderando a liberdade de informação e o direito à privacidade dessas pessoas, ele entende que a liberdade de informação deve prevalecer nesse caso. Beleza? O que a gente está falando não é de hierarquia, então, é de ponderação de interesses, ponderação entre os princípios, beleza? Isso é importante você saber, isso é técnica de interpretação constitucional. Mas, professor, eu sempre ouvi falar que tem gerações de direitos. Isso já me falaram em direitos humanos, me falaram em constitucional. O que é importante eu saber sobre essa questão de direitos fundamentais? Então vamos lá, gente. Sobre essas dimensões dos direitos fundamentais, isso é importante tanto para a sua prova de direitos humanos quanto para a sua prova de direito constitucional, tá bom? É importante você lembrar. Então vamos lembrar. Hoje, as principais são 3 dimensões dos direitos humanos. Sempre lembrando daquela questão da Revolução Francesa. Eu sei que vocês lembram disso. Quais são os 3 lemas da Revolução Francesa? Liberdade, igualdade e fraternidade. Lembre-se que isso vai se converter entre os direitos de primeira geração. O que são os direitos de primeira geração? Os direitos relativos ao indivíduo, ou seja, a individualidade da pessoa. Ou seja, o que a gente está falando na primeira geração são de prestações negativas do Estado, ou seja, o Estado tem que garantir a autonomia e a liberdade do indivíduo. Então quais são esses direitos, professor, que a gente vai ter aí? Liberdade, eu tenho, por exemplo, a questão de ter direito à informação, tudo isso são direitos individuais da pessoa, a propriedade, entendem? Então esses direitos fazem parte dos direitos de primeira geração, são direitos totalmente individuais relativos à autonomia do indivíduo. Segundo, isso a gente falou primeiro da igualdade, que é a primeira parte da Revolução Francesa. Segundo, gente, a gente falou de igualdade, fraternidade e o que a gente está falando? De liberdade também, beleza? Então liberdade, igualdade, fraternidade. Na segunda dimensão de direitos, o que a gente está falando agora é de direitos relativos a direitos sociais, beleza? O que a gente está falando agora são de uma prestação positiva do Estado, ou seja, o Estado ele tem o dever de garantir isso, o dever de fomentar isso, ou seja, eu tenho um dever, por exemplo, do Estado, ele propiciar, por exemplo, melhores condições trabalhistas, melhores condições para garantir esse acesso, melhores garantias na educação, garantias de saúde. A gente está falando de direitos sociais. Esses direitos significam direitos iguais, ou seja, eu quero que todos sejam iguais. Eu busco atingir essa igualdade não só formal, ou seja, perante a lei, mas eu também quero atingir uma igualdade material, ou seja, eu quero ser igual ao meu indivíduo não só no papel, mas também na sociedade. Então eu quero ter acesso aos serviços de saúde, eu quero ter acesso aos serviços de educação. Então é a segunda parte, liberdade, primeira geração, igualdade, segunda geração de direitos, beleza? Depois disso, a gente entra na terceira dimensão dos direitos fundamentais, que é o que a gente está falando agora de direitos que são bem mais amplos, direitos difusos, ou seja, a gente está falando daqueles direitos que atingem a todos indistintamente. Qual que é um dos primários, assim, nesse aspecto, gente? O direito ao meio ambiente, por exemplo, lembrem disso, sempre um direito de terceira geração, porque a gente está falando de direito à fraternidade, ou seja, essa questão de solidariedade, de convivência em comunidade, ou seja, percebam que é uma evolução do indivíduo para um contexto social, e a gente chega no terceiro ponto de esse contexto social se relacionar bem tanto com os interesses de primeira quanto de segunda dimensão dos direitos fundamentais,
Então, por exemplo, o direito à paz, o direito ao meio ambiente equilibrado. A gente fala também, por exemplo, sobre o direito ao desenvolvimento na terceira geração. Então, esses direitos são importantes você lembrar. Ah, professor, já me falaram também que existem quarta e quinta gerações de direitos fundamentais. Sim, gente, existe a quarta e a quinta, mas de acordo com o professor Paulo Bonavides. O importante é você lembrar sempre dessas três. O que seria a quarta geração, por exemplo? Professor, para eu lembrar na minha prova, vai que o examinador da FGV me cobra isso. Quarta geração, gente, globalização dos direitos humanos, essa questão da internacionalização dos direitos humanos. Todos os estados buscarem isso. Por exemplo, também a questão do pluralismo, ou seja, todas as pessoas poderem manifestar o seu pensamento livremente e de acordo com a sua crença. Por exemplo, também a questão da bioética, ou seja, aquela questão dos direitos relativos às células-tronco, a anencéfalos, a manipulação genética, todo esse ponto envolve direitos de quarta geração. E quinta geração, por exemplo, tem pessoas que dizem já que é o direito à paz, que seria o ultimato, né? A paz perpétua, a paz universal. Essa é a última questão das gerações de direitos, beleza, gente? Isso é importante você lembrar, sempre é cobrado. E eu queria falar para vocês alguns outros temas específicos dentro da nossa Constituição de Direitos Fundamentais. Vamos lá? Eu separei alguns aqui para vocês. No artigo 5º, inciso 11º, ou seja, inciso 11, vocês vão ver lá, ó, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro. Então, 3 hipóteses. Por dia, por determinação judicial. A quarta hipótese, ou seja, eu tenho a primeira com relação a flagrante delito, a desastre, a questão de prestar socorro, a autorização judicial, sem contar a hipótese de autorização do morador. Mas o que eu devo entender por casa, professor? Isso é me cobrado no direito penal também, isso pode ser me cobrado no direito civil, pode ser me cobrado em diferentes pontos, principalmente na questão de constitucional. Casa, gente, deve ser entendido como um contexto muito amplo. Casa pode ser compreendida, por exemplo, como escritório profissional, pode ser entendida, por exemplo, como hotel, um quarto de hotel pode ser entendido como sua casa, ou seja, ele não pode adentrar livremente, ou seja, isso pode ser caracterizado como invasão de domicílio. Esse contexto amplo de casa, de hotéis, pousadas, escritórios profissionais, trailers, barcos, aeronaves, tudo isso pode ser considerado casa, tá? Isso geralmente a FGV coloca porque é uma pegadinha, às vezes as pessoas não pensam nesse ponto de pensar, putz, mas será que um avião pode ser considerado uma casa? Será que um barco pode ser considerado uma casa? Um quarto de hotel pode ser considerado uma casa? Sim, pode ser considerado, e isso pode caracterizar inviolabilidade domiciliar, beleza? Isso é importante você lembrar. O que mais que eu queria falar para vocês, gente? Isso aqui, direito de propriedade, gente. Direito de propriedade é garantida a propriedade, é uma coisa que está muito em voga, pode ser cobrado para vocês. A função social da propriedade. O que é essa função social da propriedade? O professor de civil vai falar um pouco sobre isso. Função social é esse aspecto todo da propriedade que envolve um contexto social, ou seja, aquela propriedade tem que estar num gozo de um usufruto social do seu direito. Ou seja, isso é um direito constitucional e está previsto na nossa Constituição. Isso é uma norma, professor, de eficácia plena contida. O que acontece com relação a essa norma específica? Principalmente quando a gente fala de desapropriação. Isso, gente, a gente vai estar falando de uma eficácia contida. Porque olha lá no seu inciso 24 da Constituição Federal, ele fala assim, ó, a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou interesse de utilidade pública. Esse primeiro ponto, a lei estabelecerá. Professor, o que é isso? É uma eficácia plena, contida ou ilimitada? Lembra, gente, eficácia plena é aquela que não depende de nada. Segundo, eficácia contida é aquela que a norma tem um vigor, mas ela depende de uma norma para complementá-la, ou seja, para ter um caráter melhor, para ela ser melhor robustada aquele direito. É o exemplo aqui do inciso 24 da Constituição Federal. Esse inciso 24 lá do artigo 5º, ao momento que ele fala a lei estabelecerá o procedimento para a desapropriação, significa o seguinte, ele já fala que sua propriedade pode ser desapropriada, ou seja, já tem uma certa vigência essa norma, já tem uma certa eficácia. Mas é plena? Não, porque ela fala que a lei vai estabelecer. Isso são normas de eficácia contida. E eficácia limitada? O que seria, para a gente fechar essa parte de direitos fundamentais que é importante você lembrar? Eficácia limitada é aquela norma que não tem eficácia nenhuma, ou seja, nada vai ser garantido quanto àquilo. Por exemplo, a lei disciplinará o direito de greve dos servidores públicos, podendo ingressar com mandado de injunção para complementar aquilo caso o legislador não faça. Então lembra desses pontos, são pontos fundamentais, essa questão de dimensões dos direitos fundamentais, alguns direitos fundamentais específicos, beleza? Vamos falar de controle agora.